Chegamos! Hoje é 12 de dezembro de 2025. Olha, gente, eu indo para 1900, aí não dá, né? Mas tá tudo bem. Seja bem-vindo hoje à nossa live muito especial, hoje de sexta-feira. Seja bem-vinda, Joyce. Vai colocando aviãozinho aí para o pessoal. E nós vamos, com muito amor e carinho, acolher todas vocês que chegarem até aqui. Então, enquanto isso, que o Instagram vai avisando as pessoas para chegar aqui, pega esse aviãozinho aí, ó, que está do lado aí, esse aviãozinho aí do lado, e começa a mandar para convidar as pessoas também para estar aqui. É o que eu vou fazer agora. Convide as pessoas para estar aqui. A nossa live não é uma live demorada, é uma live de 30 a 40 minutos. E juntos nós vamos falar aqui. Nós estamos aqui desde segunda-feira com as nossas lives sequenciais, falando sobre autoestima, sobrecarregadas, mulheres sobrecarregadas, bem me quero, se cuidar bem, isso é muito importante. E hoje o nosso tema também é muito importante. E você não pode ficar de fora. Então vai chegando, vai avisando o pessoal que nós já estamos online. E vai ser muito bom estar aqui com vocês. Eu estou aqui enviando o convite para as pessoas estarem aqui conosco. Lembrando que no dia de ontem a nossa live não consegui deixar gravada. Mas espero que hoje eu consiga. Selimar, seja bem-vinda. Deus te abençoa. Espero que hoje eu consiga deixar essa live gravada. E vai ser muito bom porque as outras pessoas podem também assistir a live a hora que puder, né? Porque nem sempre a gente pode estar aqui pela manhã. Mas a tecnologia é isso. Que bom que temos o WhatsApp, que bom que temos o Instagram, que bom que temos o Facebook, isso é maravilhoso. Seja bem-vinda, Carol. O tema de hoje é gestão das emoções e autoestima. E eu já quero iniciar essa live deixando aqui a palavra do Senhor, que é a nossa base. Como nós vamos falar de autoestima, então nós vamos ler em Salmos capítulo 139 e versículo 14, que diz assim, ó: eu te louvarei, porque de um modo tão terrível, tão maravilhoso, quer dizer, tão surpreendente, fui formada, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Gislaine, seja bem-vinda. Olha que maravilha esse versículo, gente. De um modo maravilhoso eu fui formada. Deus me formou. Eu fui formada. Maravilhosas são as tuas obras para a minha alma. E a minha alma sabe disso. Você sabe disso? Que o Senhor te formou. E você tem consciência que você é maravilhosa? A sua alma declara isso? Ou você é daquelas pessoas assim, ó, você não acredita, quando alguém te elogia, fala pra você assim, nossa, como você tá linda, e você não acredita muito naquele elogio, só tá querendo me agradar. Não, a sua alma precisa certificar disso, que de uma forma terrível, maravilhosa, tremenda, estupenda, Deus te fez. Então nós precisamos entender isso, que Deus nos fez de uma forma maravilhosa. A nossa alma precisa saber disso. O seu emocional precisa saber disso. E como ele sabe disso? Declarando. Quando você declara uma palavra, o que acontece com o seu cérebro? O que acontece com o seu cérebro? Você está informando ele. Então, todas as vezes que eu olho para o espelho e eu digo, eu sou maravilhosa, eu sei que Deus me fez de uma forma linda e maravilhosa e terrível, surpreendente, eu sei quem eu sou. Eu sou filha amada do Pai. E quando isso acontece,
Deixa eu só baixar um pouquinho aqui esse microfone. Quando isso acontece, nós estamos informando o nosso cérebro que nós somos isso. E daí, o que acontece? Há uma ligação em todas as sinapses lá no nosso cérebro, todos vão falar, todos os fiozinhos começam a entender aquela mensagem e passa para todas as células do nosso corpo. Aí, minha amiga, só você entender e começar a declarar que Deus é na sua vida e que você é especial. E você começa a acreditar que tudo que as pessoas falam para você de elogio, uma roupa bonita, seu cabelo está bonito, você acredita nisso. Então vamos lá, para que nós possamos continuar aqui falando sobre gestão das emoções e autoestima. E hoje eu quero dizer para você que quando aprendemos a gerir as nossas emoções, a nossa autoestima floresce. Nós precisamos entender isso, que quando nós aprendemos a gerir as nossas emoções, a nossa autoestima floresce. E eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aí na live, manda aqui coraçãozinho, manda foguinho, manda um tchauzinho, conversa comigo aqui. E quanto mais aviãozinhos, quanto mais coraçãozinhos vocês mandar, vai sendo ensaios para vocês sobre o que eu vou falando, o Instagram entende essas mensagens que vocês mandam aqui, como coraçãozinho, que vocês se manifestam, o Instagram entende que a live está boa e ele começa então a avisar as pessoas que nós estamos aqui. Então me ajuda aí, essa live chegar a mais mulheres e a mais homens também. Então vamos lá, eu te faço uma pergunta hoje. Quem é você? Eu sei quem eu sou. E desde já quero falar. Meu nome é Elisângela Vieira, sou terapeuta integrativa, especialista no universo emocional feminina, mentora da autoestima e mentora também do bem-estar. Como assim bem-estar? Eu ensino as pessoas como liberar as toxinas emocionais. O cansaço físico, mental, tristeza, angústia. E diante de um detox emocional, nós conseguimos eliminar muitas toxinas dentro de nós. Que ao longo da vida, nós vamos colocando só lixo, vai colocando. Eu também ajudo as pessoas, mulheres, que estão aí com seus pensamentos, com pensamentos pesados, sabe? Aquele pensamento interno, aquela coisa que não vai, que não sai do lugar. Pois é, eu ajudo você a sair desse lugar, através de detox emocional, através de vivências. Nós temos uma vivência linda, que é Pérolas que Curam. Já tivemos a primeira edição, mas 2026 está chegando. E nós teremos a segunda edição do Pérolas que Curam. É uma vivência maravilhosa, voltada somente através da luz da Bíblia, mostrando que a autoestima está dentro da Bíblia. A autoestima quer dizer, a neurociência diz, a autoestima, como nós sentimos. A Bíblia diz para nós que é nossa identidade. Mas vamos lá, fala para mim aqui, ó. Vamos conversar. Quem é você? Qual é a sua missão na Terra? Como você está aqui? Por que você chegou até aqui? E eu tenho uma missão. E a minha missão na Terra, eu descobri o meu propósito. É levar cura a todas as mulheres. E todos os homens também que assim quiserem estar comigo, assistir as minhas lives, fazer algum procedimento comigo, eu nasci para isso. Então eu cheguei ao mundo para isso. Eu descobri a minha missão. Maria, seja bem-vinda. Maria Tavares, é isso, né? Então, a minha missão na Terra é essa. Quando eu descobri qual era a minha missão, muitas coisas mudou na minha vida.
A minha missão é alcançar mulheres que estão sobrecarregadas, sem autoestima, mulher com traumas emocionais, mulheres que estão com feridas emocionais, com relacionamentos que não vai para lado nenhum. Eu vim para ajudar essas mulheres, lembrando elas que a história delas é a cura delas. A sua cura encontra-se dentro da sua história. E eu aprendi que uma mulher curada cura gerações. Então, por isso que nós vamos falar hoje sobre esse tema tão lindo, que é a gestão das nossas emoções e da autoestima. Então, nós precisamos entender isso. Quantas de vocês, quantas de nós, que as nossas emoções nos dominaram o dia todo? Ou nos dominam a vida toda? Nós somos uma caixinha de emoção. Nós, mulheres, nós somos ainda mais complexas por causa dos nossos hormônios. Nós carregamos dentro de nós ovário, trompas, o útero. Nós temos a ciclicidade. Mesmo que nós entramos na menopausa, continua a dança dos hormônios da mesma maneira. Eu ainda não entrei na menopausa, mas estou no climatério. E conversando com algumas mulheres que já estão na menopausa, o que acontece? Sabe aquela data que vem o seu fluxo? Elas sentem o mesmo, da mesma época, como se tivesse menstruando. Então, o movimento emocional continua. Se existe um movimento fisiológico, existe um movimento emocional. E se existe um movimento emocional, existe um movimento comportamental. Então nós precisamos entender isso, que quantas de nós, as emoções, através do movimento emocional, através do movimento fisiológico, vai impactar o nosso movimento emocional. E quantas de nós somos envolvidas pelas nossas emoções? Nós já ouvimos dizer muito isso, que o homem ele é matemático, o homem ele é exato. Existem mulheres assim? Existem, mas de uma hora ou outra a sua feminilidade vai estar presente o tempo todo. Porque ela é feminina, ela nasceu mulher. E nós, mulheres, nós somos emoção. Nós trabalhamos mais com o coração, nós trabalhamos mais com carinho, com acolhimento. Nós pegamos os nossos filhos no colo, beijamos, abraçamos. Quem tem filho homem aqui sabe disso. Quando eles são menores, até depois que cresce, eles vêm, nos abraçam, nos beijam, porque em nosso colo existe acolhimento. No nosso colo existe amor. Mas quantas mulheres não conseguem praticar isso, mesmo com seus filhos pequenos? Porque não tem tempo, porque ela está cheia de resíduos emocionais. O campo emocional dela, o núcleo emocional dela, está todo carregado. Você já entrou em um lugar incômodo, que você vê que tem tantas coisas dentro desse cômodo, que você não consegue nem andar dentro desse lugar? A nossa vida não é diferente. Às vezes nós extasiamos, nós paramos naquele lugar. E nós estamos aqui, eu estou aqui, para te orientar, para tirar você desse lugar. E eu quero te orientar nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, não sei que hora você que vai ouvir a live depois, não sei, mas eu estou aqui para te dizer, e eu vou te dizer agora, o que é que a autoestima vem e vai na sua vida. A autoestima, ela vem e vai. Você nunca está num lugar legal. Ela está indo e vindo, oscilando a autoestima. É bem verdade que não são todos os dias que nós ficamos com a autoestima lá em cima. Porque nós não somos perfeitas. Então vai ter dia que eu vou me olhar no espelho e vou me achar maravilhosa. E a autoestima, gente, não quer dizer só beleza, aparência. Seja bem-vinda, Thaís, minha nora. Que bom ter você aqui. Então, a autoestima não quer dizer somente aparência. Cabelo bonito, roupa bonita, maquiagem, porque aqui está uma que sei falar isso para vocês. Eu sempre fui muito vaidosa. Eu sempre arrumei meu cabelo, sempre passei um batom, sempre passei uma maquiagem, mas a minha autoestima era baixa. Por quê?
Eu não queria mostrar a minha vulnerabilidade. Eu não permitia validar as minhas emoções. Então, da mesma maneira que eu olhava para mim, então eu me arrumava, ficava bonita, mas a minha autoestima era no rodapé. E hoje eu tenho minha autoestima restaurada porque o Senhor me ajudou nisso. E também os profissionais da terra. Terapeutas, psicólogos, me ajudou a encontrar a minha identidade. Então nós precisamos entender que autoestima não se trata só de aparência física. Por isso me tornei mentora da autoestima. O que é um mentor? Mentor é aquele que já passou por aquele caminho, ele trilhou naquele caminho. Ele sabe exatamente os pontos que precisa fazer, os passos que precisa dar para sair daquele lugar. Então hoje, como a autoestima restaurada, eu posso te dizer, a autoestima não é aparência. Quando você está com a sua autoestima restaurada, você sim, você quer cada vez mais estar bem. Que seja bem-vinda, Deus te abençoa. Cada vez mais você quer estar bem. Você quer o seu bem. Então nós precisamos entender isso. Autoestima é a habilidade de reconhecer e compreender as emoções de uma forma saudável. É a habilidade de nos reconhecer, de nos compreender, de olhar para dentro de mim. Lembra da live de ontem? Nós falamos sobre acolhimento. Cheio de pernilonga aqui, gente. Nós falamos sobre acolhimento. É nós acolher, validar as nossas emoções. Nós invalidamos as nossas emoções. Como assim, Lisa? Nós invalidamos as nossas emoções. Quando eu não reconheço que eu estou triste, eu estou invalidando aquela emoção da tristeza. Eu estou deixando ela para trás. Não estou reconhecendo, eu não estou buscando o porquê que eu estou triste. Quando eu estou angustiada, quando eu estou com raiva, quando eu estou com medo, eu não posso invalidar isso. Eu preciso entender o porquê que eu estou daquela maneira. Então, a autoestima, o gerenciamento das emoções, o gerenciamento da autoestima depende de eu me acolher. Entender como eu sou, reconhecer os meus sentimentos, validá-los, me acolher. Não é sobre controlar ou engolir os sentimentos. Seja bem-vinda, Lucinene. Não é sobre isso. Às vezes nós achamos que, não, eu tenho o gerenciamento das minhas emoções, aí você engole tudo. Não é isso, gente. Gerenciar a emoção é você detectar aquela emoção quando ela chega, porque ela não vai te avisar. A tristeza vai falar para você assim, eu estou chegando. Não, ela chega e pronto. Aí quando ela chega, você precisa saber gerenciar isso. Não é engolir ela. Não é... Aqui nós já falamos sobre engolir, nós não estamos falando sobre inteligência emocional. Quando alguém te desacata, quando alguém fala alguma coisa que você não goste, que você não deve reagir na mesma forma ou no mesmo momento. Porque pode te faltar inteligência emocional. E como então eu faço para mim não engolir tais coisas? Não engolir sapo. Você vai ser... Aqui é uma aulinha rapidinho, tá? Rapidinho sobre inteligência emocional. Você, naquele momento, você vai respirar e vai falar para a pessoa assim, podemos falar depois? Eu posso te responder depois? Amanhã nós voltamos a falar sobre esse assunto. E sai de fininho. Às vezes a pessoa te falou tanta coisa, o seu cortisol subiu, a adrenalina foi a 1000 e você não sabe como falar, puf, você solta. Você vai falar coisas que não é para você falar. Isso é gerir as emoções. Isso é entender um pouquinho sobre as emoções. É só uma palhinha. E sobre o que fazer com os seus sentimentos. Foi o que eu acabei de dizer agora. O que fazer com a raiva? O que fazer com as explosões? O que nós vamos fazer com isso? Pontos importantes. Emoções não são as nossas inimigas. Por que nós sempre falamos da raiva, do medo? Nós falamos da ansiedade.
Emoções não são ruins e nem são as nossas inimigas. Nós só precisamos aprender como gerenciá-las. Nós não tem como controlar as emoções. Porque a emoção é algo natural do nosso corpo, é algo que nos protege. A ansiedade, por exemplo, nós já nascemos com ela. Porque a ansiedade e o medo é aquele que nos protege. Mas ela precisa estar num nível tranquilo, para que você possa sobreviver. Porque o medo excessivo, ele é o quê? Síndrome do pânico. A pessoa começa a ter tudo, começa a ter medo de tudo, de todos. Se cai uma vassoura, para ela já tem um leão dentro da casa dela. A mente dela começa a sabotar ela. Não que o que ela está sentindo não é verdade, é verdade. Mas a mente dela está dizendo isso para ela. Então nós precisamos entender que emoções não se controlam. As nossas emoções nós gerenciamos. A emoção é uma energia que precisa ser entendida. Você entende as suas emoções? Fala comigo aqui, ó, nos comentários. Manda aí coraçãozinho para mim, que isso deixa eu mais empolgada, gente. Os insights em minha mente vai chegando. Fala para mim aqui. Você consegue gerenciar as suas emoções? Ou você guarda as suas emoções, você não consegue entender o que você está sentindo. Às vezes a pessoa sente uma tristeza uma vez por semana, ou chora, né? Uma semana muito carregada, ela fala, estou com depressão. Não, você precisa entender. Por que você está dessa maneira? As emoções não são nossas inimigas, elas precisam ser entendidas. A emoção é a energia que precisa ser entendida em nós. E quando nós a ignoramos as nossas emoções, sabe o que acontece com o nosso corpo? Vem uma somativa. Vem um empilhamento de emoções. Olha aí que legal. Hoje eu entendo mais e fiquei muitos anos sem entender as minhas emoções, por anos. Mas hoje, glória a Deus, eu entendo. Não é libertador? Fala aí, Carol. Não é libertador? Então, quando eu entendo as minhas emoções, eu começo a me sentir livre. Então, quando eu não entendo elas, quando eu ignoro as minhas emoções, há um empilhamento de emoções. E aí é uma somativa. O que acontece com o meu corpo? Dores, tensões musculares, dor de cabeça, ansiedade, fibromialgia, hernia de disco, enxaqueca, vertigem, aí começa a vir. Por quê? Por anos eu fui engolindo as minhas emoções. E por que nós engolimos as nossas emoções? Porque um dia, quando nós éramos criança, escute bem isso, quando nós éramos criança, o que nós ouvíamos? Você fala demais, menina. Engole esse choro, cala a boca. Aí, a nossa mente é informacional. Aí quando a mãe ou o pai, que é a nossa autoridade, que fala isso para nós, o que acontece? Eu vou crescendo com essa informação. E aí eu cresço um adulto, me torno uma adulta, que aprendi a não chorar quietinha no meu canto. Quando eu estou brava, eu tenho que engolir. Já viu que ela fala assim, quando a gente vai sair com criança, quem sabe você nunca falou, né? Mas geralmente a gente sempre falava isso para os nossos filhos. Fica quietinho para as pessoas gostarem de você, para dar tudo certo. Ó, você precisa se comportar, porque senão no seu aniversário você não vai ganhar presente. Vai reprimindo as nossas emoções. Nós não podemos nos expressar. E porque vai havendo um empilhamento de emoção. E quando nós estamos na idade adulta, ou criança mesmo, adolescente, nós cuidamos de adolescente com um grau de ansiedade muito alto. Por que isso? Porque vai empilhando uma somativa de emoções.
até que surge a ansiedade, dores pelo corpo. Ah, eu não sei por que eu estou assim. Precisa se cuidar. Precisa fazer aí um detox emocional. Você sabia que para nós mudarmos os nossos comportamentos, nós precisamos aí no máximo de 21 dias a 66 dias para nós mudarmos tudo isso? Nós precisamos fazer isso com nossa mente. Se eu quero mudar um comportamento, eu preciso estar fazendo ele todos os dias, porque a minha mente vai entender. Então, o que você precisa fazer a partir de agora? Você precisa olhar para as suas emoções e entendê-las para gerenciar. Quando nomeamos as nossas emoções, nós temos clareza do que está acontecendo com a gente. Olha o que a Carol está falando aí, ó. É libertador. Precisamos fazer terapia, nos ajuda muito. Eu amo terapia. Olha o que a Celimar está dizendo, ó. Quando me libertei de algumas emoções negativas, me senti melhor e hoje me sinto muito mais feliz. Olha aí, gente, que depoimento lindo. Então é isso que nós precisamos entender. Nossos sentimentos, olhar para dentro de nós, entender tudo isso. É muito bom. Não é engolir, não é reprimir, mas nós precisamos olhar para dentro de nós. Quando nomeamos as nossas emoções, temos clareza e poder de escolha. Sabe o que é clareza? Ver tudo clarinho. Você está vivendo num momento difícil e aí o cortisol sobe. É natural o cortisol subir, mas você já conhece e sabe como fazer para baixar o cortisol. Esse autoconhecimento. O que eu preciso fazer, Elisa? Respirar. Ontem eu estava ouvindo uma reportagem, o pesquisador, ele estava falando sobre o hebraico, e ele estava dizendo o seguinte, que o nome de Deus em hebraico, quando é escrito, eu não sei nem como falar, eu sou leiga nesse assunto, mas eu quero compartilhar o que eu aprendi, quero transbordar aqui na sua vida. Que o nome de Deus lá em hebraico, nós falamos Yahvé, certo? Nós aqui no Brasil, né, tá lá na Bíblia, Yahvé. Mas ela disse o seguinte, que em hebraico, escrito naquelas letrinhas, não tem como ler. E aí, quando eles forem fazer a interpretação disso, sabe como que se define o nome de Deus? Assim, ó. Respiração, o fôlego de vida, ó. E não foi isso que Deus fez lá no Jardim do Éden, quando fez Adão? Criamos o homem. E diz a Bíblia que o Senhor, Deus, soprou o fôlego de vida em Adão, naquele bonequinho lá. Você entendeu? Olha que coisa mais linda, Adriana, seja bem-vinda. Olha que coisa mais linda. O nome de Deus em hebraico não dá para ler. Aquelas letrinhas lá não dá para ler. Nós falamos Yahvé, mas lá no original, o respirar é Deus. Então, para nós ter clareza, o poder de escolha é você respirar. A clareza, quando nós respiramos, nós levamos o oxigênio para o nosso cérebro. E aí nós temos clareza de fazer algo. Nós temos poder de escolha. Então, lembre-se desse exemplo aí que eu te dei, que eu aprendi ontem. E por isso que eu estou transbordando aqui na sua vida. O que é autoestima? Rapidinho aqui, que meu tempo já estourou hoje. O que é autoestima? De uma forma bem simples. É uma percepção e o valor do que você tem de si mesmo. Como você vê. Ela é construída desde a nossa infância, pelos hábitos, pelo que nós pensamos, pela nossa história. Ah, então eu não tenho autoestima porque minha mãe nunca disse que o meu cabelo era bonito, minha mãe nunca me disse que eu era amada, minha mãe nunca me disse que eu era linda. Tem pessoas que crescem ouvindo isso, outras não. Mas e como faz isso? Tem como construir. Através de lives como essa, você está sendo orientada a como fazer isso.
Lembra no início da live que eu disse? A autoestima não é só você se achar bonita. A autoestima é você se sentir merecedora, capaz, suficiente para você mesma. Primeiro Deus, depois eu. Então é isso. A autoestima é a percepção que eu tenho de mim, do meu valor. Não é só o nosso estereótipo, a nossa beleza, não. De que eu sou capaz? O que eu posso fazer? Então a autoestima não é só beleza. Você pode estar vendo uma mulher exuberante, mas sem autoestima baixa. Então é preciso de sentir capaz. Não, eu sou capaz. Olha aqui. Pontos importantes que você precisa aprender sobre isso. Baixa autoestima. Quais são os pensamentos e sentimentos que surgem? Culpa, comparação, autocrítica, medo de ser rejeitada. Gente, medo de ser rejeitada, você se torna uma mulher com dependência emocional. Você se torna dependente emocional do marido, dos filhos, porque você sempre está dizendo sim para não ficar sozinha, tem medo de ser rejeitada. Mas por que isso acontece? Lembra da fala? Seja boazinha, para todo mundo gostar de você. Não pode ser brava desse jeito, porque senão ninguém gosta de você. Ninguém nunca ouviu isso? Eu já ouvi. Tem menina brava. Assim ninguém nunca vai gostar de você. Cresce uma mulher com baixa estima. Porque a mente dela informou, o cérebro dela foi informado e ela acreditou naquilo. Porque os caminhos neurais estão sendo formados ali. Estão havendo informações. Nossa, vai arrumar esse cabelo, fica aí com esse pichainho. Aí a pessoa nunca gosta do cabelo dela. Ela nunca gosta da aparência dela. Por quê? Quem desperta isso em nós não são as pessoas de fora. São as pessoas que estão próximas de nós. E são pais, tios, mãe, tios que você gosta, uma avó que te cria. Alguma coisa que ela te fala, ela é autoridade na sua vida. Você vai acreditar. Lembra de Samuel, quando ele estava com Eli? Quando o Senhor chamou ele por 3 vezes, por que ele reconheceu a voz de Deus como a voz de Eli? Porque Eli era a autoridade na vida dele. Assim funciona a nossa mente. Isso é neurociência, gente. Tá, ó. Pela da Bíblia. A neurociência diz que isso é informação do cérebro. Mas a Bíblia diz que isso é reconhecimento e intimidade com Deus. Então, quando eu conheço a voz de alguém, Samuel reconheceu a voz de alguém, reconheceu a voz de Eli, porque para ele a autoridade era Eli, mas era Deus falando com ele. Então, quando eu cresço ouvindo palavras negativas, porque alguém de autoridade na minha vida formou o meu cérebro daquele jeito. Então, nós precisamos entender isso. Vamos lá. Então, a baixa estima é culpa, comparação, autocrítica, medo e rejeição. E autoestima saudável? Autocuidado, eu me cuido. Lembra da live de ontem? Bem me quero. Eu faço as coisas melhor para mim. Eu tomo água. Não num copo de requeijão, num copo de plástico, mas numa taça. Toma água na taça para você ver que o sabor é diferente. Isso é você dizendo assim, eu mereço. Às vezes nós compramos coisas bonitas só para visita. Às vezes o seu filho vai pegar uma taça. Não pega, menino. Não, o marido vai pegar a xícara. Essa xícara é da visita. Não, essa xícara é para o seu marido tomar café com você. E aí vai. Autocuidado, autoestima saudável. Impõe limites. Autocompaixão, se compadece de você mesma. Isso é autoestima. Vamos lá. A relação entre emoções e autoestima mostra como uma influência a outra. Emoções mal geridas, emoções mal resolvidas. O que acontece com o nosso corpo? Explosões, compulsividade, a tudo. A compra, comida, às vezes você pode estar acima do peso, porque você pode estar com uma
emoção reprimida. Às vezes você está comprando demais, pode estar com uma emoção reprimida. Tristeza profunda, culpa, autoestima baixa, medo de se expressar, das pessoas não gostar de você, você ter que agradar todo mundo, engolir tudo. E isso acontece tudo no automático, sem que você perceba. Só que no final, há uma desorganização emocional. Gente, nós precisamos nos cuidar. Vou correr, porque meu tempo já estourou. Vou dar aqui alguns exemplos simples para você. Quando a pessoa não se valoriza, ela aceita qualquer coisa. Ah, é assim mesmo. Já viu aquela palavra? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. O Felipe entrou aqui, meu filho. Seja bem-vindo. Qualquer lugar serve. Qualquer lugar que eu chegar é esse lugar mesmo. Fica com as emoções turbulentas. Precisa entender isso. Agora, quando a pessoa sabe gerir as emoções, tem autoestima localizada, ela sabe onde ela quer chegar. As emoções ficam estáveis. Por isso que existem muitas mulheres aceitando aí relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, aceitando ser agredida pelo marido. Para com isso. Cuide de você, sai fora disso. Isso trata de caráter. Se ele não tratar o caráter dele, ele não vai mudar. Não vai resolver. Então, cuide de você. Desperta sua autoestima. Olha para suas emoções. Ai, mas se eu deixar ele, não estou falando se deixar, tá? Mas se eu denunciar ou falar alguma coisa, meu Deus, o que eu vou fazer da sua vida? Você vai voar, bem. Quantas mulheres que se posicionam, se conhecem, começam a gerir as suas emoções, começam a ser livres e voam. Porque ela começa a entender que ela tem algo de importante. O que as emoções, a baixa autoestima pode fazer com a gente? Lista aí para você. Nós não vamos ter tempo de fazer esses exercícios aqui. Mas depois você pode colocar aí. O medo pode vir. Medo de não ser suficiente, não ser bom, bastante. A comida que você faz, você sempre tem medo das pessoas não gostar. O medo da rejeição. Bloqueia suas decisões. Caritânia, seja bem-vinda. Deus te abençoa. E aí vai a culpa, autocrítica excessiva. Tudo você se critica, tudo que você faz você acha que não ficou bom. Essa mulher sempre está em dúvida. Ela sempre não consegue sair do lugar. E ela sempre vai viver em dívida com ela mesma. E aí, o que pode vir também? Raiva. Uma raiva, quando reprimida, ela somatiza. E aí, o que acontece? Já viu aquelas pessoas que explodem? Puf! Raiva reprimida. Ah, mas eu não tenho raiva. Mas às vezes você teve uma infância e aquilo foi somando dentro de você. Só que isso inconscientemente acontece isso. E aí o que acontece? Você machuca você mesmo. Bom dia, Dani. Você machuca você mesmo e as suas relações. E aí gera a sua culpa. Aí vem a tristeza. Quando você não acolhe as suas emoções, vem a tristeza, vem a sensação de impotência. Quando nós não gerenciamos as nossas emoções e quando a autoestima está baixa. Quando você não cuida da sua autoestima. Ângela, seja bem-vinda. Então, quando você não gerencia as emoções, quando você não está com a autoestima equilibrada, você sente tudo isso, raiva, tristeza, se sente culpada, sente vergonha, sente impotente. A vergonha tira a sua autoestima, a voz e a força da mulher. Nós somos puro isso, gente. Tirou a autoestima da mulher, ela se sente um nada. Ela sempre está em busca de algo. E por estar sempre em busca de algo, ela se torna dependente emocional. De tudo e de todos. Porque tem medo de ficar sozinha. Mas vamos lá. Rapidinho aqui. Eu quero trazer para você uma vivência. Nós vamos fazer uma vivência aqui.
Tá bom? Você que chegou agora, depois você volta lá no início da live e você vai entender o contexto. Porque eu não vou ter tempo de repassar. Porque eu já estourei meu tempo 13 minutos. Essa live precisa terminar 8 horas. Mas vamos lá. Feche os seus olhos agora. Vamos fazer um alto resgate. Feche os seus olhos. Respire profundamente contando até 4. E solta. Agora, segura a respiração por 2 segundos. Solta. Devagar. Mais uma vez. 1, 2. Solta. Coloque a mão no seu peito agora, por gentileza. E mentalmente, vamos diminuir esse cortisol aí. Vamos diminuir essa adrenalina, essa agitação, porque o dia é longo. Então vamos lá, coloque a mão no seu coração e repita mentalmente comigo. Eu escolho e acolho as minhas emoções e me trato com gentileza. Eu acolho as minhas emoções e me trato com gentileza. Mais uma vez, eu acolho as minhas emoções e me trato com gentileza. Você se trata com gentileza? Faça isso. Se trata com gentileza. Fala consigo mesma. Tenha um diálogo contigo. O autodiálogo saudável. Sem ser cruel com você. Sabe? Começa a colocar limites nas suas emoções. Aprenda a dizer não. Sem se sentir culpada. Pequenas vitórias diárias vão te fazer bem. E liste isso. Escreve a vitória que você teve hoje. E com isso, você vai ficando cada vez mais conscientemente, hidratando o seu corpo, dormindo bem. Dormir, ter insônia. Sabe o que significa ter insônia? Seu corpo está em alerta e você não consegue dormir. Mãe, seja bem-vinda. E eu estou aqui, encerrando agora essa live. Depois vocês voltam lá e assistem a live. Quando você aprende a escutar as suas emoções, você reencontra força. E quando sua autoestima cresce, você passa a viver na sua melhor fase e a melhor versão de mulher. Vou ler novamente essa frase. Quando você aprende a escutar as suas emoções, você se reencontra com a sua força. E quando a sua autoestima cresce, você passa a viver a sua melhor versão de mulher. Deus te abençoa. Fica com Deus. Até amanhã. Amanhã não, segunda-feira. Acabou a série das nossas lives essa semana. Mas segunda-feira estarei de volta. E lembre-se, faça da sua história um propósito de vida. Tchau, tchau.